Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, e o verso 11. Meu Deus! Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 15, verso 11. É uma parábola muito conhecida. É a parábola do filho pródigo. Muito conhecida essa palavra. Eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos, cultuando nessa noite. Estou feliz em conhecê-los. Pastor José de Oliveira, eu queria conhecê-lo, viu, pastor? Deus abençoe o senhor, sua igreja, seus obreiros, em nome de Jesus. Pastor Jeremias, aleluia, aleluia. Estou feliz em revê-lo, viu? Em nome de Jesus. E meu amigo Pastor Rogério, Deus abençoe, em nome de Jesus. Lucas 15, e o verso 11 diz assim: ele diz: certo homem tinha dois, e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. Amém. Amém? Tome assento e mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto é muito importante. Mas eu trago, pastor, a salvação do nosso pastor, o pastor Paulo Santos. Nós somos ali da região, de Guaianazes, e estamos cultuando, servindo ao Senhor aqui debaixo da bênção do nosso pastor. E hoje nós estamos aqui também debaixo da bênção, autorizado para vir aqui. Eu tive comprometido com o pastor e com um amigo nosso na nossa igreja, estar com eles hoje, e eu pedi ao pastor que nos liberasse e que me abençoasse para vir aqui, após uma reunião de igreja que nós tivemos hoje. E o pastor disse assim: vai na bênção. Então nós estamos aqui debaixo da bênção, estamos aqui debaixo da submissão do nosso pastor, para poder estar fazendo a obra de Deus e transmitindo aquilo que Deus colocar em meu coração hoje. Amém? Amém. Amados, nós lemos um texto aqui no Evangelho segundo escreveu São Lucas, que trata-se da parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela tem um propósito. É interessante eu ressaltar aos irmãos que quando se fala Evangelho segundo escreveu São Lucas, ele está tratando segundo a visão ou aquilo que ele pôde presenciar. Quando nós tratamos segundo São Lucas, ou segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, ou São João, ou Mateus, ele está tratando segundo aquilo que ele esteve presente, que ele viu, que ele visualizou, que ele ouviu. Então, segundo aquilo que ele viu e segundo aquilo que ele esteve presente, é o que foi registrado. Por isso que no começo do Evangelho, geralmente você vai ver no comecinho lá escrito segundo escreveu São Lucas, e algum deles com a fala, a escrita diferente dos outros. Você vai observar que alguns deles eles têm a mesma história, o mesmo fato, esteve presente, porém a escrita, o relato deles são diferentes. Porque se eu me ajuntar junto com os pastores aqui, por exemplo, o pastor Rogério e o pastor Jeremias, o pastor José mesmo, e nós estivemos presentes numa mesma situação, e você disser para mim detalhar os fatos, possa ser que algumas coisas eu não lembro, mas o nosso irmão pastor Rogério, ele vai lembrar, outras o pastor Jeremias, e assim por diante, outros pastores que estão aqui. Segunda visão.
Então, segundo a visão, ou que esteve presente, o evangelista Lucas, ele registrou essa parábola de Jesus, contando acerca do filho pródigo, mas dentro dessa parábola existia um propósito de Jesus encontrá-la, porque parábola é um conto comparado a algumas verdades, ou seja, eu conto alguma coisa para que se entenda uma verdade. E quando nós observamos o capítulo 15, no primeiro versículo, nós observamos que a Bíblia diz que os fariseus e os escribas, eles estavam murmurando, porque Jesus estava recebendo os publicanos e os pecadores, e eles estavam murmurando, e para que eles compreendessem o propósito de Jesus estar junto com os publicanos e os pecadores, então Jesus propôs uma parábola para que eles pudessem entender o propósito de ele estar junto e falando acerca do reino de Deus. E Jesus ele conta 3 parábolas. Primeiro, ele conta a parábola da ovelha perdida. Você pode observar no próprio livro que nós acabamos de ler, o próprio capítulo, que ele fala sobre a parábola da ovelha perdida. E no fim dessa parábola, nós observamos que Jesus ele enfatiza a questão do pastor deixar algumas ovelhas e atrás daquela perdida encontra, e ele diz que a põe no ombro e traz de volta. Ele deixa aquelas 99 e traz de volta. A Bíblia diz que há grande alegria. Em seguida nós vemos outra parábola de Jesus contando e falando da mulher que perdeu uma dracma, e diligentemente ela busca até achar a dracma. E o texto diz que ela encontra a dracma, e encontrando a dracma, ela convida algumas pessoas para participar da alegria dela, de ter encontrado essa dracma. E em seguida Jesus conta a parábola que ora nós lemos alguns versículos, do filho pródigo, onde um homem, a Bíblia diz que tem 2 filhos, e diz que um é mais novo e o outro mais velho. Eu entendo que o mais novo nós podemos entender e chamar de adolescentes. Vamos aplicar isso a esse mais novo, e o outro mais velho, já mais maduro. E a Bíblia diz que esses 2 homens, esses 2 filhos, o moço, o mais moço deles, ele decide então pedir a parte que lhe cabe da fazenda ao seu pai, dizendo ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E o pai logo, de prontidão, a Bíblia diz que ele reparte a fazenda para os 2 filhos. E depois diz que poucos dias depois, significa nessa parábola que o filho já estava pensando em viver uma vida independente do seu pai. A Bíblia diz que poucos depois desses dias, ele pega então e ele abandona a casa, ele deixa a casa e vai viver em uma terra longínqua, uma terra muito longe. E tudo quanto ele adquire, a Bíblia diz que ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, dizendo que vivendo uma vida de excessos, sem se preocupar o que aconteceria depois, dissolutamente, de qualquer maneira, correndo risco ainda, até porque Jesus cita nessa parábola que ele vai para uma terra longe, não tinha conhecimento dessa terra. O termo aqui é terra longínqua, uma terra muito longe. E a Bíblia diz que naquela terra, naquele lugar, houve um grande problema naquela terra, e as pessoas começaram a passar uma grande fome. E o texto diz que o moço começou a padecer
necessidades. Por quê? Porque aquilo que ele tinha, que ele adquiriu do pai, ele desperdiçou de uma forma em excesso, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e então não fez economias e acabou não tendo mais nada. Ele perde tudo. A terra começa a passar por um processo de fome. Ele precisava então sobreviver, e o texto diz então que ele consegue o emprego para poder apacentar porcos, segundo o texto aqui que nós lemos. Diz que ele foi para uma terra longínqua e começou a passar necessidades, e chegando-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. Observe uma coisa: um jovem que ora estava nos cuidados do pai, estava vivendo uma vida regalada aos cuidados do pai, debaixo da proteção do pai, aonde poderia ser patrão, agora se torna escravo. Ele passa a necessidade, e ele conhece um cidadão e pede uma oportunidade para esse cidadão, e esse cidadão então põe ele para poder apacentar porcos. Segundo a história e segundo o costume judeu, diz que esse emprego de apacentar porcos era a pior ou mais baixo, porque Jesus, ele disse a parábola e falou acerca de apacentar os porcos, para dar a ideia que era um nível mais baixo que esse moço chegou, estado de miséria total. Diz que segundo até o costume de outras nações e dos egípcios, disse que quando a pessoa chegava no estado desse de miséria, ele não tinha a oportunidade de viver com a sociedade e nem sequer adorar os deuses egípcios, e diz que nem casar-se essa pessoa ela poderia casar, por causa do estado de miséria, que não dava para poder cuidar de uma família. Então Jesus, ele fala da parábola mostrando o estado de miséria que esse moço ele chega, o ponto que ele chegou. Ele chegou a um ponto de ser escravo, e a Bíblia diz que ninguém supria, ninguém cuidava, ninguém se preocupava com ele. Observem comigo o verso 15 e o verso 16. E chegando-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Verso 16: e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E na última parte do verso diz: e ninguém lhe dava nada. Lhe dava nada. Ele estava vivendo uma vida de escravo, uma vida de desprezo, uma vida isolada. Ninguém mais se preocupava com ele, porque ninguém lhe dava nada. A Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Vamos repetir: ninguém lhe dava nada. Mais uma vez: ninguém lhe dava nada. Agora escute: ninguém se preocupava com ele, ninguém, desculpa a expressão que eu usando, ninguém se lixava para ele, ninguém se preocupava para ele, ninguém olhava, ninguém tinha um olhar de misericórdia para ele, tipo, passando necessidade, dizendo, como se fosse assim, dizendo, cada um com seus problemas, cada um vive a sua vida, sendo que na casa do pai ele tinha proteção, ele tinha riquezas, ele tinha cuidado, ele tinha carinho, ele tinha os amparos necessários para poder sobreviver. Já pensou que imaturidade, querer viver uma vida isolada, dizendo eu sou dono do meu nariz? Nem parece como nos dias de hoje, aleluia, né? Nem parece como algumas pessoas, não é o caso dos adolescentes aqui, da juventude, de jeito nenhum, lógico, porque aqui todo mundo é obediente ao papai e obediente à mãe. Ninguém quer
absolutamente dependente de qualquer maneira. Sou dono do meu nariz, falo o que quero, digo o que não quero, vou fazer o que quero, que acho que devo fazer, mas é só do lado de lá. Olha para o irmão do lado e fala, aqui não, irmão, diga para ele. Absolutamente. Por causa da sua auto-independência, querer viver independente, achar que já pode administrar a sua vida, cuidar da sua vida, achando que papai já é careta, achando que papai já não conhece